De verdade, começo muito feliz esse programa de hoje, sua companhia aqui com a gente sempre nos faz muito bem. Bem-vindo, bem-vinda a mais um consultório de família. Aqui estamos para servir também, para ajudar você a pensar melhor a respeito da vida, das questões que muitas vezes vão surgindo pelo meio do caminho e a gente precisa ter habilidade para administrá-las, para resolver as nossas dificuldades, com as nossas limitações, e as coisas vão, sim, tomando o seu rumo, o seu curso, à medida que nós vamos aprendendo a lidar com elas. Mas onde se aprende a ter sabedoria? Com quem aprendemos? É alguma coisa que se ensina na escola? É alguma matéria ministrada por alguém? E ao final das contas, temos nós condições de fazermos prova e verificarmos se realmente sabemos lidar com a vida quando ela nos exige postura, quando ela nos exige recursos para trabalhar, lutar, compreender, esperar. O que fazer quando as dificuldades batem à porta? O que você faz quando o seu casamento está em ruínas? O que você fez? Como você fez? Faria de novo? O que evitaria? Como você poderia fazer diferente se pudesse voltar no tempo? Quais são as suas responsabilidades? Quais são as suas responsabilidades? Muitas vezes aqui no consultório de família, ou no Sem Tabus, ou em qualquer outro programa da nossa grade, quando temos a possibilidade de ajudar com um aconselhamento, nós recebemos então muitas pessoas que confiam e nos mandam as suas histórias. Muitas vezes elas nos contam dos conflitos, das dificuldades nos relacionamentos. Claro que outros nos contam de como são felizes nos relacionamentos. Casamento e relacionamento não são sinônimos de, meu Deus, que desespero, e agora o que eu faço porque tudo vai mal. Não, casamento, relacionamento é lugar de ser feliz, mas é um lugar que exige muita responsabilidade, sabedoria, boa vontade, paciência. Mas, como eu ia dizendo, muita gente, quando expõe a situação vivida, quase que deixa o outro exposto, ao vivo e a cores. As culpas, as responsabilidades do outro, o que o outro fez, a agressão do outro, a falta de consciência, de amor do outro. E o outro é sempre muito cruel. Costumo pedir para elas que me contem da responsabilidade delas. E você, qual foi a sua parte? Qual foi a sua inexperiência aí? Qual foi a sua inabilidade diante dessa situação? Qual foi a sua maneira de lidar com isso? E aí as coisas ficam difíceis, né? Difícil dizer, encontrar palavras que possa realmente trazer com honestidade o que você fez. Qual é a sua responsabilidade nesse casamento, nesse namoro, nesse trabalho, nessa educação com os filhos, no relacionamento com toda a família, com os vizinhos, com os amigos? Qual é a nossa parte? É bom se pensar sobre isso e encontrar respostas honestas, não para se culpar e se vitimizar, mas para repensar, reconsiderar como pode fazer diferente da próxima vez. Muita gente já não pode fazer mudanças a respeito do que já está decidido. Por exemplo, um casamento que chegou ao divórcio. Hoje nós vamos falar sobre as pessoas que estão agora divorciadas. Muitas vezes sou abordada por pessoas que me dizem: e nós, os divorciados? E nós, os divorciados? Vocês sempre falam em família. Queremos que digam algo a nós. Vamos dizer hoje aqui no programa. Você é o nosso convidado muito especial para participar. Você que está casado, casada, participa também. Aos divorciados, separados, solteiros, viúvos, o que quer que seja, como você se encontre agora referente ao Estado Civil, entre em contato com a gente. A nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Nosso Instagram também
disponível para você. Entre em contato, queremos te ouvir. Conte a sua história, traga aqui como você tem vivido a sua vida como divorciado, divorciada. Pode incluir os viúvos, pode incluir os que estão sozinhos também. Mande aqui a sua pergunta, pode ser? Nossos convidados de hoje, ele já esteve com a gente algumas vezes, voltará tantas outras vezes. Nosso convidado muito querido, pastor Lamarques, doutorando, daqui a pouquinho já doutor. Eu estou certa de que a banca vai dizer, ok, doutor, seja bem-vindo. Marco Lamarques, bem-vindo, tudo bom? Eu vou sugerir para você fazer parte da banca. Eu vou com o maior prazer, só que eu já vou aprovando. Obrigado, Arleide. Olha, parabéns pela sempre maneira prática como vocês escolhem a pauta, o tema daqui. É um privilégio participar dessa equipe, estar com vocês aqui. Que Deus te abençoe. Deus seja louvado por isso, viu? Obrigada. Amy Pardo é psicóloga, já esteve comigo aqui, volta depois de um tempinho, mas é sempre muito bom recebê-la, Amy. Bem-vinda. Obrigada novamente por estar aqui, obrigada pelo convite, se quiser me convidar mais vezes. Convido sim, querida. Vamos lá. Então é isso. Me dizem assim, Darleide, vocês falam de família, vocês falam de casamento, mas e nós, os divorciados? Na minha pesquisa, ultimamente, relacionada com essa questão do casamento, me impressionou que os dados que o IBGE apresenta hoje são dados assim impressionantes. Antigamente não se tinha menos de 3, 4 anos de divórcio. Agora, chega a quase 2% o número de casais que estão se divorciando antes de um ano. Antes de um ano de casamento. Sim. E se sabe, doutora, que alguns dizem assim, que tem uma pós da PUC que foi pesquisado nessa área, que a autora diz assim que alguns nem vão buscar o álbum de casamento. Não conseguem mais conviver mais do que um mês e pouco, já estão se separando, se descasando. E eu fico perguntando, por que isso tem aumentado se nós hoje estamos tendo oportunidade de acesso à cultura, à comunicação, somos, assim, tem muita gente assistindo o seu programa, né? A informática, a informatização, a globalização tem mostrado casos, situações, porque quanto mais nós avançamos informação e oportunidades de aprendizado. E parece que isso aqui separa mais a gente, não une a gente, não dá espaço para a gente conviver junto. Tanto que os casais estão chegando nesse nível de separação. Que a gente pode fazer para lidar com esse ambiente, né? Eu fico pensando, porque desse contexto, eu tenho visto também que o descasamento, ele não é a solução para a pessoa quando está convivendo com um problema. Pelo contrário, ela aumenta o problema, porque depois do descasamento vem uma série de fatores legais, financeiros e familiares. Se tem filhos, a coisa vai acrescentando, né? Provavelmente muitos casais pensam que o divórcio pode ser uma solução para os problemas, né? Aqui vem uma questão que abre mais essa possibilidade, fora de outras mudanças sociais, econômicas também. O fato do divórcio também agora ser muito mais fácil. Então, tem essa questão, como ele é apresentado como uma resposta, uma boa resposta, então, vamos lá, né? Parece uma saída mais fácil, né? Então, vamos seguir nessa direção. E vem com o nome de solução, vem com o nome de solução, não é saída, Mas será que é solução? É verdade. Será que é fácil? Pois é. Quais traumas, quais sequelas, né? O que dizer a respeito de um divórcio? Só quem passou por ele sabe como é doloroso, e mesmo esses que, por exemplo, ficaram um mês só casados, imagina como é doloroso, imagina como é cruel. Nós não estamos aqui em momento nenhum dizendo, olha, tá vendo? Estão desconsiderando o casamento e levando com a barriga de livre e espontânea vontade. Não, é algo também inconsciente, né? Frente ao que é a realidade de um casamento e o que significa um divórcio. Sim. Mas sabe que essa queixa, quando chegam para mim, especialmente, diz assim, Darleide, fala sobre a gente, a nossa vida de divorciado, de solteiro, né, aliás, nesse estado agora como solteiro, porque aí agora entra a questão, como vai se relacionar, como vai se adequar a essa realidade, a solidão, o que vem à sua mente quando você pensa nesse indivíduo como paciente seu, por exemplo? Qual que é a demanda que mais te chama a atenção referente às queixas? Interessante que, inclusive, alguns trabalhos que têm sido feitos nessa área de divórcio relatam que, tanto para homens quanto para mulheres, independente da faixa etária, a queixa de solidão ela é recorrente. Então, eu estava junto, o relacionamento chega a ser insustentável. É claro, a gente tem que abrir um parênteses aqui. Só quem passou por um divórcio é que sabe quais foram os reais motivos. Às vezes,
relacionamento insustentável, às vezes, é realmente a única saída que a pessoa vê para terminar com algum tipo de sofrimento é a separação. Enfim, isso a gente tem que ver com lupa mesmo. Exato. Mas a vivência da solidão é algo que é comum para assim, a maioria dos que têm sido entrevistados em estudos, especialmente estudos qualitativos. Então, se a pessoa já estava sofrendo dentro de um casamento, mas ao sair dele sofre muito mais com a solidão, a gente tem que repensar se realmente é a resposta. E a solidão é algo que atinge a homens e a mulheres. As mulheres se queixam um pouco mais da questão da perda de um vínculo afetivo, do aconchego, do acolhimento. Os homens, dizem os estudos, sentem mais a sensação de fracasso, mas a solidão ela é igual. Então, a gente tem que encarar mais por esse lado da solidão. O que está faltando para esta pessoa? E o que eu me pergunto, e trabalho muito com todos os meus pacientes, é a questão da liberdade. Você vai tomar uma decisão baseada no medo, a solidão, ou você vai tomar uma decisão favorecendo a sua liberdade de escolha? A gente sempre tem que voltar a essa questão de eu estou decidindo livremente ou há uma pressão de um medo, de um contexto, de uma necessidade financeira, inclusive porque há correlatos, né, do divórcio quando a família se separa, questões financeiras. Então, o que está motivando, o que vai motivar as próximas decisões dessa pessoa? Eu acho o seguinte, doutora, eu estava analisando essa questão, Darleide, e lendo alguns autores, especialistas, observadores nessa área de relacionamento, eles falam o seguinte: é interessante que a pessoa que se divorcia, que se descasa, ela logo em seguida já começa a pensar num recasamento. E interessante que isso acontece com quem teve um divórcio traumático, no litigioso, ou aquele que diz amigável, que não existe amigável, né? Que não existe amigável, mas você, não, mas tudo bem. Todos eles pensam no recasamento. E eu entendi que a temática desse programa é para aqueles que se divorciaram, aqueles que estão sozinhos ou viúvos. Então, uma coisa importante a gente entender e deixar claro aqui. Uma grande questão dentro do casamento, que hoje está assim no topo dos problemas, das necessidades, das buscas, inclusive que está fazendo esse grupo aí aumentar o divórcio já cedo no casamento, menos de um ano estão se divorciando, é o seguinte: expectativas exageradas. O que essa geração hoje está entendendo? Nós, hoje, somos a geração que tem muito recurso na mão. A gente tem... antigamente, a gente ficava olhando para aquela ampulhetinha da tela e, numa boa, ali, ficava esperando entrar o programa. Hoje, deu uma piscadinha, a gente já está ficando ansioso. Se a tela não aparece, se demora para entrar o áudio, o vídeo, sei lá o quê. Então, isso é um contexto do como nós estamos vivendo hoje. A recompensa imediata. Imediata. Né? O que gera e direciona as decisões das pessoas. Aí, outra coisa que eu vejo, doutor, é o seguinte: quando você está nesse contexto, você leva para o casamento a seguinte ideia: eu vou entrar para o casamento, para ter a minha satisfação individual. E eu fico esperando a minha satisfação individual, que não, claro que não vai acontecer, porque o outro também quer. E não existe como alguém me satisfazer 100%. Eu não vou encontrar isso. Aí eu não consigo encontrar isso no casamento. Como eu sou do momento imediatista, daquele momento do tudo rápido, resolver rápido, eu vou procurar um outro relacionamento. E agora eu chego no ponto de quem está nos ouvindo aqui, que nos pediu, quem sabe que pediu para a tua produção, para esse tema ser abordado. O novo relacionamento ou recasamento, ele não vai mudar aquilo que você tem dentro de você. Você vai para lá pensando o seguinte: bom, agora eu vou procurar alguém, a outra não conseguiu me dar a satisfação que eu queria, o outro não conseguiu alcançar, então eu vou novamente aqui, porque agora eu não vou errar como eu errei no outro relacionamento. Agora eu já sei, agora eu já sou experiente. Gente... Há uma ideia de que é possível repensar, mas se a pessoa realmente... ela não tiver satisfeita as suas necessidades individuais como a pessoa mesmo, não vai ter outra, nem um segundo casamento, nem um terceiro casamento. Vai ficar sempre atrás, vai ser um ciclo. Vai ser um ciclo. E eu acho assim, que a grande questão aqui que acontece é que nós estamos sempre atrás da satisfação individual. E dentro de um ambiente de casamento, a satisfação é coletiva. Se ela não for coletiva, se ela não for entendida, que a minha expectativa que eu trouxe da minha vida, a minha história, a minha família, o lugar onde eu cresci, tudo, juntou com a expectativa da outra, do outro, com a história, tá, tudo ali. Agora os dois se juntam. Se eu fico puxando aqui, eu quero as minhas expectativas, o outro lá, não vão fazer as minhas expectativas. Não vai chegar a lugar nenhum. Também
a gente gosta de terceirizar a responsabilidade, né, pela nossa Exato. felicidade e outras coisas. Então, deposita no casamento não somente as expectativas de que seja algo bom, mas daquilo que vai resolver muitas outras questões que eu tenho meio vazias, meio inconclusas na minha vida. Então, o casamento termina sendo muito sobrecarregado e termina sendo responsabilizado de resolver muitos quesitos da minha vida. E acontece que quando tudo é colocado, né, todos os ovos são colocados numa cesta só, E eles se quebram, perderam-se todos, né? mas a gente vê aqui fala de esperança, né, do que pode ser feito depois. Mas olha só, para a gente falar de esperança, a gente precisa pontuar, né, algumas questões importantes como essa, né, de onde estamos partindo. E isso é realmente uma realidade muito clara de como nós colocamos sobre o outro, na questão das expectativas, sobre o casamento, como instituição, mas assim, uma instituição que é responsável por me fazer realizada, feliz, né? Uau! Também temos que ver, é que são muitas questões, por isso que a gente faz uma série de programas e falamos sempre de maneira repetitiva até, num sentido importante de dizer, num sentido bom de dizer assim, não por falta de assunto, mas porque precisamos visitar algumas questões particulares referentes aos relacionamentos. Nós não consideramos, entre outras coisas, nós não consideramos como nós estamos sendo afetados pelo romance barato, pela coisa, sabe, assim, eu acho que as redes sociais têm responsabilidade nisso também, da coisa romântica, das fotinhos, das coisinhas bonitinhas e dando a impressão de que, assim, se o meu casamento não é daquela forma, se o chá de bebê, se o chá de fralda, se o chá de cozinha, se o chá, sabe, se o casamento, se não tiver os docinhos, os cupcakes da moda, as coisinhas, sabe, então... Sabe, são paradigmas que foram se levantando e nós estamos aí frente a eles. Você pode dizer, mas isso é muito simples, eu estou dizendo de uma coisa simples, mas que remonta a coisas muito maiores. A gente está olhando para um ideal, mas e o que a gente faz com o real que nós temos às mãos, tá? Presta atenção nisso. Uma das questões que elas trazem, as pessoas que estão no processo, já saíram do divórcio, e agora? Como é que então eu me relaciono com a próxima pessoa? Quando é que eu estarei pronta para um próximo casamento, uma tentativa de um outro casamento? Posso dizer, ou devo dizer outra coisa também. Nós somos pró-casamento, estou aqui com a presença de um pastor, ele tem a Bíblia nas mãos, já fizemos outros programas. Em outros momentos já dissemos o que nós entendemos como casamento e qual a possibilidade de um recasamento, quando a Igreja Adventista considera um divórcio como sendo alguma coisa que é com respaldo bíblico e quando não. Então não nos cobre trazer a questão hoje de quando divórcio, quando não divórcio, porque é uma outra pauta, outro momento. Hoje a questão está divorciado, o que faz? Como é que se relaciona? Como é que administra isso? Então já dissemos que primeiro se cuida, se olha, revisita as suas questões. Ok, então vamos dizer que agora você está só e decidido a um novo relacionamento. Por onde começa, Amy? Começa por fazer um levantamento assim, o mais real possível do que o casamento é, do que ele vai procurar na outra pessoa. Está bem fechadinho tudo aqui, nada pendente. E começar a se relacionar de maneira verdadeira, de uma maneira assim, mais real com outra pessoa, sem expectativas assim, de felicidade, de idealização. Isso é fundamental. E também de que a pessoa tenha resolvido, tenha realmente fechado os problemas do casamento anterior. Como foi dito uns minutos atrás, nem sempre o divórcio significa a solução dos problemas. Se o casal tinha problemas de relacionamento, estando juntos, separado, provavelmente eles continuem a ter. E se a prole, né, se existem filhos, eles vão continuar a se relacionar de alguma maneira, mesmo que não estejam coabitando. Então, é provável, né, existe a possibilidade de que eles ainda estejam com algumas dificuldades que não foram resolvidas. Então, essa pessoa ainda tem que ver se teve condições de resolver todos esses problemas, ou pelo menos de atenuá-los, de maneira que ele tenha cabeça suficiente para se relacionar novamente. Novamente, eu digo de novo, novo de novidade mesmo. E juntamente com isso, né, de ter fechado todos os problemas anteriores,
de que a pessoa encare a solidão como um momento de reflexão, um momento que é necessário para poder se refazer. Não ter essa pressa por ter um novo relacionamento se a pessoa não está pronta ainda, né? Os problemas têm que estar resolvidos. A sua capacidade de resolver problemas também tem que ter amadurecido. Porque muitos casais, como eu disse, têm que olhar com uma lupa. Mas muitos casais se separam porque deixam de acreditar que têm a capacidade ou a habilidade de resolver os problemas. Alguns têm dificuldades assim, realmente críticas, muito severas, esse é um ponto à parte, mas às vezes o casal perde a esperança, ou perde a fé, ou perde a capacidade de acreditar de que existem ferramentas para refazer o relacionamento. Todo relacionamento se fragiliza durante o dia, durante a semana, durante um mês. Até mesmo aquelas pessoas que se amam muito e que têm um relacionamento estável, o relacionamento ele se fragiliza. Mas existe uma diferença entre as pessoas que acreditam que têm condições de refazer esse relacionamento, essa fragilidade, e aquelas que pensam que realmente não tem mais nenhuma outra saída. Então, a pessoa tem que acreditar que tem ferramentas e de que ela tem vontade, motivação, que são palavras que você mencionou no início, para lutar por refazer essa fragilização que o casamento ou um novo relacionamento pode ter. Na hora que ela acredita que ela não tem mais condição de recompor algo, aí é bem difícil partir para um segundo relacionamento. Né? Eu diria também, muito bem colocado, doutora. Eu acho assim, duas coisas eu posso dizer assim, para a gente ser bem objetivo aqui, bem pontual. Primeira coisa, não deixa de acreditar no plano do casamento, no plano de Deus. Deus criou o casamento porque Ele sabe o que é melhor para nós e Ele acredita nisso. O problema é que nós fizemos a confusão. Então, Deus pode ajudar você a ter sabedoria, a reconstituir, a reestruturar. Outra coisa, seja realista. A pessoa que você vai casar é outra pessoa? É diferente o relacionamento? Mas vão ter problemas diferentes com outra pessoa que também é diferente, mas também tem defeitos. Também tem problemas. Outra coisa, vocês vão ter conflitos nesse relacionamento. Ah, pastor, mas o outro eu não soube escolher. Mas esse você pode saber escolher. Não é o fato de não saber escolher ou a pessoa ser assim ou ser assada. Conflito existe no relacionamento, a gente não pode colocar os conflitos para baixo do tapete. A gente tem que ser realista que a pessoa tem defeito, que a pessoa não é perfeita. Porque às vezes a gente casa com uma pessoa e pensa assim, esse é lindo, charmoso, educado, ela é maravilhosa, não vai ter defeito. Tem defeito também. Então, o que tem que fazer? Eu tenho os meus defeitos, você tem os seus defeitos, os dois têm que trabalhar com isso. Mas não que o fato de ter defeito ou ter conflito, que o casamento acabou, o outro estava ruim, agora esse aqui também está, não vai... Não, esse também tem, mas são realidades do casamento. Agora, eu creio que a pessoa que passou por um período de separação, divórcio, ela fica fragilizada. Eu não sei se você tem, dentro da tua experiência de consultório com teus pacientes, um tempo, isso aí eu creio que deve ser personalizado, mas assim, o que eu tenho percebido é que existem alguns meses para que a pessoa possa se reestruturar emocionalmente, para aí depois ela conseguir pensar sem tornar-se vulnerável demais, de repente, para cair para um outro relacionamento, às vezes até tanto complicado quanto o dela. Porque em alguns momentos, em alguns períodos de aconselhamento, eu acompanhei uma pessoa com problemas no relacionamento. Ela se casou novamente e o mesmo perfil do cônjuge anterior é o perfil do outro cônjuge. E parece que fica naquilo. Aí ela pensa assim, não tem esperança para mim, não tem jeito mesmo. Mas não é essa a questão. O relacionamento ele pode acontecer e Deus pode te ajudar, pode te abençoar, mas quando você entra dentro de uma realidade, não se iluda. Essa coisa que você falou, Darlene, da fantasia, e o cupcake, as flores vão murchar, o cupcake vai acabar, os padrinhos vão embora, a igreja vai ser desarrumada, e quem que vai ficar disso tudo? Felizes para Sempre não começa, né, naquela fotinha, né? Não é. Aliás, não termina, não né? Que muitas vezes nos contos de fadas, né? A última página do livrinho é Viveram Felizes para Sempre, e não é aí. Mas geralmente não tem o segundo volume contando a partir dali que aconteceu, né? Amy, isso que o pastor Lamarques traz, né, a respeito da realidade, tem a ver também com o que você dizia anteriormente a respeito de fechar questões, administrar o que vai aqui dentro. Pois tanto
para protelar alguns problemas dentro do casamento, como para escolher. Tem muitas pessoas que falam o seguinte: eu só atraio praga. Exatamente. Né? Eu tenho assim, uma nuvem negra. Eu nasci para em cima da sofrer, minha eu cabeça, sou eu nasci azarado. para sofrer. Ou tem Eu sou, aquela né, expressão do dedo podre, né? Aponta, estraga tudo, etc. para raio de maluco, É. várias frases assim que as pessoas trazem, porque só atrai pessoa ruim. Então, o que está acontecendo? Qual é o perfil que você tem como pessoa? Porque também há uma questão de uma certa seleção, não é verdade? Opostos se atraem, é uma coisa que se fala, mas os afins também se atraem, Sim. né? Essa questão da afinidade. Então, qual a mensagem que eu estou passando como solteira ou como recém-divorciada? O pastor falou desse tempo de reparos emocionais. Mas o divórcio, pelo fato dele ser um fato social também, ele tem correlatos para além dos efeitos emocionais. O tempo da pessoa se estabilizar financeiramente, porque um divórcio ele é oneroso, não somente o fato do divórcio, mas vamos pensar, separação de bens, com quem fica os filhos, às vezes mudança de bairro, de cidade. Há muitos efeitos e muitos correlatos, há todo um efeito cascata após um divórcio. Então, a pessoa precisa de um período de estabilidade emocional, financeira, social, até às vezes também política, no sentido de quem é ela frente à sociedade, uma certa comunidade onde ela esteja inserida. Tem toda uma série de questões que tem que ser curadas, administradas, esperar que o tempo ajude a que a pessoa se estabilize para ver se ela tem energia suficiente, se ela pode entrar por inteiro num relacionamento. Por inteiro, eu digo assim, razão, emoção, a espiritualidade para poder fazer uma escolha que, de preferência, fuja dessa questão inconsciente de eu só atraio problema para mim. Né? E aí vem uma questão familiar, né? Quem vem de lar separado, enfim, muitas outras questões que direcionam uma nova escolha, enfim. Olha, minha gente, da primeira vez que nós escolhemos ou nos permitimos ser escolhidos por alguém para casar, já não foi fácil, não foi brinquedo, não foi simplinho, né? Havia um risco grande de acertar, creio eu, e um risco enorme de errar, também creio eu. Para um segundo relacionamento, tendo toda uma situação em torno dessa escolha, há de se considerar que não é tão simples assim, né? De modo geral. Nós vamos para o intervalo, na volta a gente retoma essa conversa. O período de escolha, o tempo, a solidão, os sentimentos, as emoções, as expectativas, tudo isso e muito mais logo depois do nosso intervalo, que é bem rapidinho. E você sabe que até o nosso intervalo é uma bênção para você, não? Até já! Estou eu aqui lendo os comentários de muita gente querida que confia em nos contar um pouquinho das suas histórias. O interessante é que você fale a respeito de si, traga suas questões, mas de maneira reservada, inbox, manda uma mensagem para a gente de maneira mais reservada. Quando você expõe muito da situação aqui, outros estão vendo, né, curtindo, comentando, talvez não fique muito interessante, envolve outra pessoa. Então fala com a gente inbox. Mas enfim, muita gente linda aqui, muito obrigada pelo carinho, viu? Tenho a Ana aqui dizendo assim, que está passando pelo drama de ser divorciada. Ela se sente um pouco deixada, inclusive, à parte na comunidade que ela frequenta. Parece que isso, eu pego essa fala dela e trago à luz, me lembrando também de outros que dizem assim, agora divorciada, me sinto meio assim, como se fosse vítima de preconceito. Ah, divorciada. Então, vocês acreditam que exista, mesmo vocês não tendo passado pelo divórcio, né, graças a Deus, mas como profissionais, como conselheiro e tal, vocês veem a situação do preconceito com o divorciado, a divorciada? Eu vejo assim, infelizmente o que nós temos dentro do ambiente religioso é às vezes uma referência negativa para a gente se sentir melhor, para a gente se sentir mais seguro, porque eu não sou como ela. Então é uma exclusão por uma proteção, é uma espécie de uma proteção que eu tenho, eu como religioso tenho, mas infelizmente tem nesse ambiente. Agora, ela não pode se sentir, permitir
que seja tratada assim, ela precisa se valorizar. É alguém que teve uma experiência negativa na vida, teve uma experiência difícil na vida, mas ela pode se sentir amada, Deus a ama, Deus tem disposição de ajudá-la a reconstruí-la, e até mesmo a questão emocional, ela pode trazer outras sequelas quando ela não é bem cuidada, quando ela não é bem assim, administrada. E é isso, dentro desse contexto, futuramente ela vai acumulando outras coisas que vão trazendo outros problemas para ela. Às vezes, nós não somos bem recebidos num determinado ambiente religioso, às vezes nós não somos compreendidos num determinado ambiente religioso, aceitos, mas isso não quer dizer que você foi rejeitada por Deus ou não foi aceita por Deus, ou porque você não acertou como deveria acertar, você não foi perfeita como a sociedade hoje cobra que a gente seja, profissionalmente, emocionalmente, no casamento, na educação dos filhos, tudo tem que ser, quem não está nisso está fora, é um derrotado, ou como diz ele lá, o loser, né? Não permita isso. Quem nos acusa de dia e de noite, Apocalipse 12 diz, é Satanás, é o nosso inimigo. Então não acredite nisso. Deus te ama, Deus pode te ajudar, não se sinta jamais uma pessoa que não mereça o amor de Deus. Lute contra isso. Se as pessoas não te dão isso, entre no meio da multidão e toque nas vestes de Jesus, que você vai sair curado. Você pode ter certeza disso. Muitas vezes esquecemos de que tanto o casamento quanto o divórcio são eventos que acontecem entre dois ambientes que se entrelaçam, o individual e o coletivo, né? Entre o que é privado, mas também o que é público. Ambos os eventos perpassam, estão entrelaçados nestes dois ambientes. E eu acho pertinente agora fazer um apelo às comunidades, ao redor de uma escola, ao redor de uma comunidade religiosa, um bairro, de como a continência social, essa rede de apoio, não rede virtual, rede de apoio de carne e osso mesmo, como essa rede de apoio pode ser importante para que um divorciado ou uma pessoa divorciada possa se recompor para tocar a sua vida, seja com outro relacionamento, ou seja mesmo para administrar questões tão simples da administração doméstica. Pensemos num pai ou numa mãe que ficam ao cuidado, né, de 2 filhos, famílias monoparentais. Fica extremamente difícil até a pessoa poder administrar a agenda, de fazer a compra, levar os filhos ao mercado, trabalhar, porque tem uma questão da diminuição de renda, às vezes. Então, são várias questões que a família monoparental tem que enfrentar. Por exemplo, que se não houver uma rede de contenção, de apoio social, para essa pessoa até mesmo administrar a vida simples do dia a dia fica muito difícil, que não se dirá da vida emocional. Aliás, a rede de apoio, né, uma estrutura de pessoas doando afeto, atenção, carinho, respeito. Vou cuidar dos teus filhos, vai fazer sua academia, né? Desse apoio. Para todas as situações, para todos nós, casados, não casados, com filho, sem filho, separado, divorciado, viúvo, o que quer que seja, a gente precisa das pessoas. Nisso está o evangelho de verdade, né? Que as pessoas não se condenem, não se abusem, não se agridam, porque o desprezo a uma figura pelo divórcio é uma agressão. Agora, sabe que, lendo aqui alguns outros comentários, eu estou entendendo, e de conhecimento prévio também, de que existem comunidades religiosas que são muito duras com a questão divórcio. E que alguns comentários aqui de pessoas dizendo assim, olha, na minha comunidade disseram que eu vou para o inferno, que tem muito a ver com essa fala de esperança que o senhor trouxe agora há pouco, a respeito de Deus a ama, Deus está com você. Muitos deles não ouvem isso. Então, realmente, há comunidades em que declaradamente se vê um desprezo dessas pessoas que, por um infortúnio, por escolhas, por não sei por quais razões, muitas delas, inclusive, descrevem aqui situações desse gênero e estão num processo de divórcio. Mas se a sua comunidade religiosa, se a sua igreja, se os seus irmãos nessa comunidade não te atendem quando você está largado, né, no fundo do poço ou querendo recomeçar, se não existe essa rede de apoio em torno da sua fé, da sua comunidade de fé, eu diria para você, inclusive, voltar-se para enxergar o que você está fazendo aí, de verdade.
E estou dizendo assim, você entende o que é ser um cristão? Você entende o que de fato é estender a mão a um pecador como você, sem distinção nenhuma? Né? Somos todos pecadores. E aí, passando a palavra para os meus convidados, mas antes eu digo assim, sabe o que diz a palavra de Deus? Assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é na vida daquele que mais precisa, que mais parece aos meus olhos um terrível pecador, que a graça de Deus pode vir em maior abundância sobre ele para curá-lo, restaurá-lo e refazer, porque esse é o ministério do céu, salvar os pecadores. Agora, pastores, presbíteros, líderes de comunidades religiosas, você que frequenta alguma outra comunidade assim, uma igreja pequenininha no bairro ou uma igreja grande, o que quer que seja, eu não sei a teologia da sua igreja a respeito de casamento, mas eu sei que toda igreja precisa viver a teologia da misericórdia. Considere isso no seu coração. Aqui a palavra de Deus diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Lembra do tempo de Jesus como as pessoas eram tratadas em algumas circunstâncias? Porque tinham determinada doença, porque pertenciam a determinada casta, porque faziam parte de um ambiente social, político, eram discriminadas pela sociedade religiosa, eram largadas pela sociedade religiosa. Lembra como Jesus tratou essas pessoas? Como Jesus aproximou-se delas? Como Jesus passou no meio da multidão, andou uma distância grande para chegar perto dessa pessoa, para atendê-la, para amá-la, para ajudá-la. E algumas delas traziam marcas muito cruéis da vida, daquilo que haviam escolhido, daquilo que haviam feito, mas em momento algum foram abandonados por Deus. E Jesus Cristo é a reencarnação de Deus, ele é a projeção, ele é o reflexo de Deus, o amor de Deus, ele é a manifestação de Deus com o ser humano, de como Deus trata o ser humano. Então, por que esses textos, essas histórias, essas mensagens estão na Bíblia Sagrada? Para que a gente entenda que todos nós merecemos espaço nos braços de Deus. Se você não tem isso com as pessoas que você confia ou são do teu ambiente de congregação, do teu ambiente religioso, da tua igreja, não se entristeça, não permita se limitar ou se condicionar desmerecido desse direito. Deus sempre quis que você visse o quanto que você tem esse direito. Leve a Deus a tua ansiedade, leve a Deus a tua angústia, o teu medo, essa preocupação, e agora, como é que eu vou me relacionar? Será que eu vou encontrar alguém? E se essa pessoa, e eu não sei onde eu errei, o que eu tenho que fazer? Leve a Deus. Ele diz aqui, quem está dizendo não sou eu, é Deus que está dizendo. Não deixa passar nada. Não esconda nada de Deus, torne conhecido para Deus. E o que acontece quando eu faço isso? Talvez a solução não seja imediata, mas uma coisa acontece. A paz que eu quero, a paz de Deus, toma conta do meu coração. Eu me sinto valorizado, eu me sinto pertencendo a Deus, como filho e filha de Deus. Fora que uma pessoa que consegue tomar uma decisão com nível baixinho de ansiedade, só aquele que é necessário para agir, não é mesmo? Vai ter melhores condições de analisar a situação que está em frente. Uma pessoa angustiada, com nível de ansiedade, estresse lá em cima, tem o pensamento reduzido, a capacidade avaliativa ela se estreita muito, então fica mais difícil de analisar questões como, por exemplo, uma pessoa divorciada que vai se casar com uma que nunca foi, e esta pessoa divorciada já tem filhos, e põe nos ombros do outro que não tem experiência nem de casamento, nem de paternidade, às vezes uma responsabilidade muito grande de assumir filhos adolescentes, enfim. Eu não estou dizendo que não seja possível. O que eu estou propondo é que tem que ser pensado como é que esses papéis vão ser administrados. De repente, chega um padrasto, uma madrasta, a um casamento, já para quem acompanha toda a educação de um filho já é difícil administrar o processo educativo com os filhos. Imagina para uma pessoa que tem pouco traquejo ou pouca experiência. Então, essas questões têm que ser analisadas. Com que tipo de pessoa eu vou me relacionar? Tenho filhos, não tenho filhos? Em que a faixa outra pessoa etária tem filhos ou não tem ou não filhos? tem?
como que vai ser essa harmonização dos papéis, como é que vamos administrar a autoridade, que já nas famílias ditas tradicionais, né, as famílias nucleares, já é difícil administrar a autoridade. Aí, quando aparecem vários genitores ou companheiros de genitores, para as crianças isso fica um pouco confuso também. Para quem que eu devo obediência? Respeito, tá? Todo mundo é adulto, eu devo respeito, mas obediência é o papai, é a namorada do papai, ou a esposa, é a mãe, ou o marido da mamãe, e os irmãos. Tem irmão mais velho, mas não é meu irmão. Devo, não devo, né, respeito. Como que vai ser? Isso fica extremamente confuso. Então, isso tem que ser pensado, caso a pessoa que está nos vendo agora está pensando sobre um futuro relacionamento, todas essas questões têm que ser analisadas. Exatamente, todas as questões precisam ser analisadas. Algumas das histórias que eu vi agora rapidinho, enquanto vocês falavam, vocês aí de casa nos escrevendo, algumas delas trazem pontualmente a questão justamente dessa junção, né? Eu entro numa relação, opa, vou casar de novo, ele vai me amar, eu vou amá-lo, eu vou ter a oportunidade de refazer minha vida. Só que assim, antes, aquele primeiro casamento, era você e o outro começando a vida. Agora são vidas começadas, digamos assim, né? Tem histórico, tem filhos, tem questões ali em torno que, quando isso se junta, o que era para ser um fator de agregação, às vezes desagrega. Por exemplo, filhos, por exemplo, a educação de filhos. Ontem na rádio, tem consultório de família na rádio toda segunda às 10 horas da manhã, viu, minha gente? E aí alguns temas de lá não são os mesmos temas daqui, mas falamos sobre filhos de recasamento. É uma situação complicadíssima. Então, por favor, preste atenção. Todo divórcio guarda sequelas. Tá? Se eu não posso ser absoluta com a palavra todo, então tá bom, eu vou dizer grande parte, para ser assim bem, né, enfática com essa situação. Tem sequelas, presta atenção, não é tão simples assim, vou casar de novo, refazer porque eu tenho direito. Preste atenção, por isso cuidado nessa escolha, nessa disposição, com a sua saúde emocional, sua saúde mental, sua estrutura para se adequar a uma nova relação. Não é bem assim que a banda toca, não. Quando os meninos vão para dentro de casa com vocês, opa! Desculpe, doutora, mas isso que você está falando, eu quero só pegar Claro. essa ponte. Eu estava conversando, nós estávamos conversando antes sobre uma autora americana chamada Judith Wallenstein. Ela escreveu um livro que já foi traduzido para o português, chamado Filhos do Divórcio. Isso que você está falando, você não está exagerando, não. Não é grande parte. Ela declara numa pesquisa... É uma pesquisa no Brasil também. E que você falou, foi no Rio. Mas ela pesquisou durante 10 anos filhos de divorciados. Ela disse assim, é uma tese dela, ela fala assim, não tem divórcio amigável. Pois é. Todos os divórcios, litigioso e amigável. A única coisa que vai mudar é a questão financeira, papapá. Mas o resultado disso vai ser trauma para cada um dos cônjuges. Não tem como pegar e fechar uma portinha, apertar um botãozinho e dizer assim, eu apago. Memória está aqui, ficou gravada. Tudo que aconteceu, aquilo você vai levar. Outra coisa, os filhos do divórcio, eles levam sequelas para o resto da vida. Ela diz, e agora recentemente eu li um livro dela, onde ela apresenta experiências dos pacientes dela, que são esses filhos do divórcio, já maduros, com 40, com 30, com 20 anos. Alguns se casaram com pessoas problemáticas, dependentes químicos, alcoólatras. Ela encontrou a moça que havia se casado com uma pessoa que agredia, e ela ficava naquele relacionamento que parece que ela se punia. Ela se punia. Eu mereço apanhar, ser agredida. Problemas muito sérios dos filhos. Não tem uma referência, porque os pais se separaram, eles tinham aquela referência para eles de um casamento. O que é casamento para eles? Casamento para eles é separação. Aí eles ficam confusos. Então, Darleide, só para confirmar o que você falou, não é alguns. Não é a grande maioria. Não tem divórcio que os filhos... Desculpe se eu estou sendo muito enfático aqui, mas ela declarou isso, uma tese, né? é uma pesquisa que ela fez, é científica essa declaração. Não tem divórcio com crianças que não fique sequelas dessas crianças. Não existe. Você pode amenizar, você pode... E ela fala assim, quanto maior for a criança, maiores serão as sequelas da... Há uma decepção muito grande. Muitos casais pensam assim, bom, os filhos já estão crescidos, eles já entendem sobre a vida. Então, a separação que muitos casais
A gente não pode dizer que passou dos 10 anos, é a média do casamento do Brasil, né? Já está livre. Às vezes, já na etapa adulta, já tiveram os filhos crescidos, então não tem mais desculpa para ficar no casamento, se separam. Mesmo filhos jovens, nessa pesquisa que eu li, feita no Rio de Janeiro, eles sentem que o lar, a família se desmoronou. Às vezes usam essa palavra, minha família se rasgou, minha família se desmoronou. Apesar de que a gente tem o conceito de que família monoparental continua a ser uma família. Mas aquele conceito, aquele retrato de família, aquela figura de família que a criança tinha, né, na cabeça, de ter o pai e a mãe juntos, isso marca ela mesmo que ele esteja na primeira infância ou já tenha passado da E às vezes até se sente culpada, né, doutora? A Dependendo da criança faixa leva a culpa, etária, né? ou às vezes se sente culpada, ou às vezes sente uma imensa raiva. E, enfim, são várias as situações, até por questões sociais que eu tinha dito antes, né? Eu me mudei, né? O paciente relata, né? Eu tive que me mudar no terceiro ano, né, o terceirão, né? Que é tão importante, da escola, porque meus pais se separaram. Larguei a minha turma de uma escola que eu gostava muito para me formar com outra. Nem entrei na formatura, porque tinha acontecido tal coisa. Então, são vários os correlatos. Se para esses filhos, independente da idade que eles estiverem, eles sentem, sim, como vocês já falaram todos. Quando a criança é muito pequena e ela fala, eu não tenho lembrança da minha família unida. É interessante essa frase. Ela reproduziu um pedacinho de entrevista. Os pais tinham se divorciado antes da menina ter dois anos. Ela estava com 18, me parece. Fala, eu não me lembro de ver a minha família unida. Peraí, ela nunca teve a família nuclear. Ela sempre morou com a mãe, não morava com o pai. Como é que ela tem essa lembrança? Eu não tinha uma família unida, então, porque na cabeça dela existe uma outra maneira de conviver. Então, é bem, bem complexo mesmo. E a figura do pai é importante, nesse exemplo que você deu, ela ficou faltando a figura do pai no crescimento dela. Porque mesmo que a mãe a tratasse com amor e mesmo que o pai fosse visitá-la periodicamente, não sei, à distância, enfim, mas assim, a figura do pai falta. O pai ficou sozinho. Muitas as monoparentais, as famílias monoparentais estão fazendo isso, né? A mulher sozinha ou o marido sozinho. Mas assim, e a figura da mãe? E a figura do pai? Essa criança sofrendo. E a doutora Judith Wallenstein, ela fala assim, olha, eu agora, nessa outra obra dela que ela escreveu, esse outro livro, ela diz assim, eu agora posso ver realmente qual é o tamanho do prejuízo. Então, a gente não quer aqui também agora sobrecarregar você que está assistindo a gente, que se separou, e agora o meu filho, eu me separei. Eu quero dizer assim, me ajude aqui, doutora, por favor, Adelaide, você deve olhar para o teu filho e entender assim, olha, acontecerão desafios, tem coisas para serem resolvidas, o teu filho e a tua filha precisarão de uma atenção, precisarão conversar a respeito disso, precisará ser tratado esse assunto não vai ser resolvido sozinho. Quem sabe sai ileso de um divórcio, e né? quem sabe, doutora, até uma questão de um período de terapia junto com a criança, para conversar sobre o assunto, junto com a mãe, junto com o pai, evitar de falar mal do pai na frente da criança. Falar mal da mãe na frente da criança. Né? Não, teu pai, olha o que ele fez com a gente. Olha, não faça que nem teu pai. Olha, o teu pai, ele não fala a verdade. Olha a pensão que não veio direito. A tua mãe sempre deixou a casa uma bagunça. Ele não vai estar fazendo nada mais além de tornar pior a vida dessa criança e futuramente sequelas que virão e serão tristes na vida dessa criança. Então, até mesmo para a gente falar aqui sobre os cuidados que tem que ter com alguém que está vivendo esse momento com crianças, né? E alguém pode dizer assim, poxa, o programa era para trazer mais esperança, vocês estão colocando essa situação muito crua, né? Para depois também você não dizer que foi enganado outra vez e que nós floreamos aqui para você dizendo que é fácil. Mas não estamos dizendo que é impossível, preste atenção, nós não faríamos isso com você, não tiraríamos as esperanças suas. Nós estamos dizendo que reveja como você vai entrar numa segunda relação. Pergunta quem entrou e entra aqui na minha página e vem ver como as pessoas estão descrevendo muitas vezes de como elas experimentaram essa relação nova, que era uma possibilidade de recomeço e veio carregada de muitas questões para serem administradas. Então, mas não é que é impossível, mas é cuidadoso. Sabe o que eu lembrava agora há pouco, Amy e pastor Marco, que a Ellen White, ela diz assim, aquela escritora que nós falamos sempre, que é maravilhosa e que eu indico a você todos os livros dela, livros incríveis. Tem por exemplo, 2 volumes, Mente, Caráter e Personalidade,
fenomenal, a ciência do bom viver. Por favor, tira essa coisa de preconceito da tua cabeça. Andaram dizendo que ela, quem é essa mulher, que negócio esquisito. É uma autora incrível, uma mulher inspiradíssima, separada por Deus, para nos dizer coisas lindas. Depois que você lê, aí você me conta assim, Darleide, nada a ver, ou então você vai certamente me escrever assim, Darleide, me apaixonei. E ela diz assim, quando for entrar num casamento, ela diz assim, ore muitas vezes, né? E aí eu diria ela diz assim, quando vai para uma guerra, ora, não lembro o número de vezes que ela fala, quando for para casar, ora o dobro. Então, imagina a situação. E se é para entrar no recasamento, meu Deus, mais ainda, né? Por conta desses cuidados. Mas você pode ser feliz, dá para ser feliz no outro casamento, sabendo fazer as escolhas, né? Fazendo escolhas que sejam conscientes, né, que a pessoa faça aquela varredura que nós falamos sobre as expectativas e a idealização, que quando o primeiro casamento não satisfaz, então eu procuro uma dose maior, às vezes, né? E a pessoa chega muito afoita, né? Já que no outro não deu certo, parece que a fome, a vontade de ser feliz se redobrou. Então, a capacidade de análise, de escolha, como eu disse, é extremamente complicado no momento de crise. Às vezes, as pessoas decidem no momento de crise. Não é o melhor momento para decidir. Então, espera a poeira baixar, né? Até que o raciocínio volte, né, a funcionar direitinho, né? E eu acho também, doutora, a questão daquela solidão que você falou aqui, né? A pessoa se sente sozinha, o homem se sente sozinho, carência. Principalmente as mulheres, elas ficam vulneráveis. Aí pega um camarada que pensa assim, eu vou pegar, já tem experiência, e ela pensa que as coisas vão ser lindas e maravilhosas porque viveram felizes. Eu quero ler 2 textos aqui, se permite, Darleide. Claro. O primeiro, Romanos 2, verso 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eita, Paulo está dizendo, não fica se achando muita coisa. Não, assim, não exagera na expectativa, nem tua, nem do outro, e não exagera em coisas que você não vai poder alcançar. Eu vou me casar com uma pessoa perfeita. Eu vou achar essa pessoa. Um marido romântico, maravilhoso, todo perfumadinho, que fala todo dia para mim que eu sou bonitinha, que lava a louça para mim. Sensível ao mesmo tempo. A hora que eu chegava, abrir a porta para mim, ele vai ter defeito. Eu, às vezes, no curso de noivos, eu escuto essas coisas assim. Pastor, ele é tão lindo, maravilhoso, olha, romântico, inteligente, mas só tem um probleminha. Aí, quando fala assim, eu sei que a coisa vem forte. Aí, o outro texto está em Filipenses 2, verso 4. Aí é o segredo para essa questão dos projetos do novo relacionamento e que também deveriam ter sido no antigo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não pensa só em você, senão também cada qual o que é dos outros. Então, o que eu tenho que fazer agora que eu vou procurar esse novo relacionamento? Não posso exagerar nas expectativas, eu tenho que ser realista. Casamento tem conflito, casamento tem dificuldade, a pessoa não é perfeita, ela pode ser bonita, maravilhosa, mas vai ter os problemas dela. Não estou dizendo, não estou acabando com o relacionamento aqui, eu estou dizendo, essa é a realidade. Nós vamos ter conta para pagar, nós vamos ter problemas emocionais, história. Aí, segunda coisa, para um pouco, pensa em vocês dois. Pensa um pouco. Tem um pensador, Emil Brunner, ele fala assim, você pode se relacionar com uma pessoa de 2 maneiras. Eu, você ou eu, objeto. Se você se relaciona eu, você, já está dizendo que você pensa nas necessidades do outro. Se você se relaciona com o meu objeto, eu estou pensando que o outro é o quê? Uma coisa. E aí vai ter problema. Aí o casamento já acaba, né? Quando a relação é com objeto, o relacionamento já acabou. Bom, e a pessoa tem, como eu mencionei anteriormente, que desenvolver ferramentas de diálogo, de discussão, de analisar um problema, de discutir, mas também de resolver, porque se isso não foi feito, um outro relacionamento também, ele pode acabar também. Claro, do mesmo jeito que o anterior acabou. Se tivéssemos ainda mais tempo, eu gostaria de ficar mais um tempinho falando sobre a carência. Que cega, né? Tira a visão assim do indivíduo. Hoje mesmo eu li a história de uma moça que entrou num casamento que, assim, quando ela me descreveu como ela decidiu, o momento, o que ela tinha à mão para dizer não, era muito claro, mas ela não,
eu estava só e ele me pareceu uma alternativa, sabe? Essas conversas assim, estou só há muito tempo, ele apareceu, Ele vai eu melhorar. orei e disse, se aparecer um homem de camisa azul, aí apareceu um de amarelo, não, vai o camarada do correio mesmo, tá tudo bem, sabe? Assim, umas ideias muito embasadas no sentimento e não na razão, né? Na escolha. Mas faremos isso em outro momento e tem programa já sobre carência, você visita o nosso canal, você vai encontrar ali, em outros momentos falamos já sobre isto. Muito obrigada, pastor Marco Lamarques. Louvado seja Deus. Obrigada, Amy. Leve Eu que nosso agradeço. abraço para o Cevisa, Obrigada. para aquela clínica linda e aos seus pacientes, enfim, Deus abençoe a vocês. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, viu? Só mandando um abraço para os amigos da Igreja Adventista do Capão Redondo. Fiquei de mandar um abraço para vocês nesse final de semana, estivemos juntos. Muito bom, né? Congresso do Ministério da Mulher, sucesso. Sucesso para todo mundo aí de casa. Muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe. Pense, repense a sua história. Ore mais, peça a Deus luz, não faça nada pelo sentimento. Ponha a razão, o sentimento tem seu lugar, mas sem a razão nós ficamos muito cegos e fica difícil tomar decisões importantes para a vida. Que Deus te abençoe até a semana que vem.